E aí, pessoal, bora caquear. Podcast loco regional, mas com potenciais manifestações sistêmicas, irradiação, né? Feito fisiologia. Eu sou Márcio Santos, sou clínico e a gente está aqui com o convidado de hoje para conversar alguns assuntos assim doloridos, com trocadilho e sem trocadilho, né? Difíceis, espinhosos, e vamos tentar fazer isso da melhor maneira possível. Estou aqui com o Dr. Tiago, pedi para que ele se apresente. Olá, Tiago. jovens. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Tiago Oliveira, eu sou clínico de formação, tenho especialidade pela MIB e tenho pós-graduação também em cuidados paliativos. E só complementando, realmente, não só um tema dolorido, espinhoso, como um tema que pouca gente fala, pouca gente discute, um tema extremamente importante e que existe, apesar de toda uma dor no contexto ao redor desse tema, existe uma forma da gente conseguir amenizar esse impacto, né? Claro, nunca vai ser uma coisinha... Tem gente que dissemina assim, né? É lindo, não. Pouco provável que seja uma coisa linda falar disso, mas tem como a gente deixar uma situação bem mais amena, bem mais confortável, né? Eu gosto de deixar a coisa como um bate-papo, não sou muito de ficar fazendo roteiro, não. Mas eu pensei esse bate-papo da gente com três dores, né? Parece aquele pessoal de coach ou pessoal de consultoria de empresa, né? Quais são as dores da empresa? Vai, pelo amor de Deus. Mas a gente vai falar da dor física, né? Da dor que dói. A gente vai falar da dor da alma, né? Que também dói. Às vezes até mais. Às vezes até mais. E a gente vai falar da dor da perda, né? E que também é uma dor da alma, né? Sim, com certeza. E eu vou começar falando sobre um assunto que nem sempre é tão reconhecido como sendo científico, né? Mas é um assunto que é debatido, que são as doenças da nocicepção, né? Que é aquela capacidade que algumas pessoas têm de sentir melhor do que as outras. E aí eu vou trazer aqui algumas... É uma classificação que é sujeita a críticas, como todas as classificações, mas eu vou tentar trazer aqui alguns exemplos. Por exemplo, eu sou portador de cinetose, né? Eu consigo perceber movimento de uma maneira um pouco mais intensa do que a maioria das outras pessoas. O perigo de eu estar num elevador e ele subir ou descer, eu não saber se ele subiu ou desceu, é zero. Eu não preciso olhar para a seta, não preciso olhar se o andar está subindo, se o andar está descendo. Eu sei se o elevador subiu ou desceu. Se eu estiver no banco do passageiro do carro de uma pessoa que dirige com muitas mudanças abruptas de direção ou de velocidade, eu passo mal de verdade. Eu sou daquelas pessoas que, naqueles parques de diversão, né? Tem muito nos parques fora do país, mas também tem no dentro do país. Se você tem cinetose, não entre nesse brinquedo. Eu faltei pouco morrer quando eu saí da montanha-russa, simulador dos Simpsons. Tem morrer, eita, logo isso. Meu amigo, Reza a lenda que esse é o pior. Eu fiquei deitado na frente, no banquinho, do pessoal ter que vir perguntar se eu estava me sentindo bem. Eu sinto diferente, né? Minha esposa, por exemplo, se ela não olhar, ela não sabe se subiu ou se desceu. Ponto, né? Ela sente menos. Tem gente que sente o intestino se mexer, né? Aí a pessoa, o intestino se mexeu, a pessoa sente. O intestino distendeu de gás, a pessoa sente. Veja, o intestino de todo mundo se mexe. E o intestino de muita gente se distende de gás, né? Aquela pessoa sente. E aquilo, às vezes, é sentido como desconforto. Às vezes, a gente batiza isso de síndrome do intestino irritável, né? Tem aquelas pessoas que sentem uma contração na musculatura. A fáscia apertou o músculo. A pessoa sente, né? A musculatura todo mundo se contrai, né? A musculatura todo mundo aperreia o juízo, né? Tá ali, contrai, mas tem gente que não sente. Vai ali, alonga, vai num profissional, né? O fisioterapeuta que faça osteopatia, né? O pessoal vai lá e dá um jeito. Aqueles estragos. Dá um jeito. Em mim funciona, né? Tem gente que não gosta, mas em mim funciona e inclusive recomendo. Mas esse não é uma recomendação de investimentos, não faça isso em casa, crianças, né? Isso aqui é um bate-papo, né? São consideradas, às vezes, doenças. A gente está falando de cinetose, está falando de síndrome do intestino irritável, pode falar de dispepsia, não vou me aprofundar nisso, pode falar de fibromialgia.
de como é que a gente manuseia uma pessoa que sente mais desconforto do que as outras. É com analgésico? Acho que o primeiro ponto que tem que ser falado é que isso aqui é muito importante, a orientação do paciente. Muitas vezes o que é que acontece? Esses pacientes, eles transitam por vários médicos e por vários anos, várias entradas na emergência, até encontrar um diagnóstico, até encontrar um tratamento adequado, porque muitas vezes o que se sente de contração do intestino e que se faz ultrassonografia, tomografia, exame laboratorial, exame de fezes e sempre está tudo normal, alguém vai acabar dizendo que esse paciente tem frescura, que vai dizer que é coisa da cabeça, que é emocional, que é estresse, que existe realmente o componente de ligação com o aspecto emocional dele. Mas o que é importante é que esse paciente não se sente acolhido quando ele recebe essas informações. Então, uma parte muito importante do tratamento é orientar o paciente o que danado está acontecendo aqui. Muitas vezes a gente percebe na prática clínica que só pelo fato de você sentar e conversar com o paciente e explicar, não só explicar, mas explicar de uma forma que ele entenda, né? Porque não adianta de nada dizer, não, as suas fibras nociceptivas, o portão da dor, os receptores NMDA, o GABA, o paciente não vai entender nada disso. E eu já vi muitos médicos falando dessa forma, botando, não, porque as fibras nociceptivas da terminação nervosa livre, o paciente lá, o que é que está acontecendo, né? Então, primeiro ponto do tratamento é muito orientar isso. O que eu costumo falar muito é que o paciente, muitas vezes ele diz, doutor, eu estou com uma inflamação aqui, é uma dor inflamada. É até interessante como de várias regiões, de várias escolaridades, vários contextos socioculturais, os pacientes eles têm essa designação meio que em comum. Ele chega e sempre fica dizendo, né, que é uma dor inflamada, ele sente muito isso. E aí ele fala, né? Essa dor inflamada no meu intestino, no meu braço, no meu ombro, mas não tem inflamação aqui. Eu digo, o problema não é realmente o intestino, o ombro, o peito, o músculo, a cabeça, a perna, o útero. O problema, na maioria das vezes, é a percepção, são as fibras nervosas. E aí, orientando isso, a gente já consegue dar uma abertura também para o tratamento, porque muitos desses pacientes ficam resistentes a a fazer o tratamento adequado. E o tratamento adequado muitas vezes é antidepressivo, ansiolítico, anticonvulsivante, antipsicótico. E aí o paciente vai ler na bula e vê, poxa, eu não tenho depressão, eu não tenho crise convulsiva, por que eu vou usar esta medicação? E aí quando a gente explica para o paciente a percepção nervosa está alterada por motivos diversos que sejam, e aí fica mais fácil para ele entender. Isso que você falou é importante, porque a dor física, né, o desconforto físico, ele descamba na dor da alma, né? E aí rola uma estigmatização Grandíssima, né? Tanto por parte das equipes de saúde que prestam assistência, quanto por parte, às vezes, da própria família do paciente, né? E, às vezes, o próprio paciente. Se Ele, coloca assim, na posição... se coloca na posição, assim, não, isso aqui é frescura, isso aqui é não tem a ver com o meu transtorno do humor, ou tem a ver com o meu transtorno de ansiedade. Não, isso aqui é porque meu emprego não é... E aí, meu relacionamento... Gente, claro que tudo tem influência, óbvio, né? Em busca da felicidade, né? O filme, né? O Will Smith, ele, no finalzinho, ele disse assim, isso aqui Esse é o momento. pequeno momento que eu chamo de felicidade. E a felicidade vem em surtos, né? Em surtos. É que nem o altruísmo, não existe o altruísta, ou é difícil o altruísta eterno. O altruísmo vem em surtos, a felicidade também vem em surtos. E aí começa a cobrança, né? O paciente se estigmatiza. A sociedade estigmatiza o paciente e nós, que deveríamos proteger, às vezes estigmatizamos também. Muito difícil trabalhar isso do que é função para o que é anatomia. Você falou aí dos exames que dão normais, né? A metáfora que eu faço é assim, mas dói. Não, mas sua tomografia foi normal. Sim, mas dói. Não, mas a ultrassonografia foi normal. Sim, mas dói. Como é que mede isso? Não tem uma imagem, um marcador que consiga dizer assim, você está com 2,78 de dor. Isso não existe, né? Ou de desconforto, né? De distensão abdominal, ou de tontura, né?
Não é leve não, viu, pessoal? Incomoda, incomoda. A pessoa passa mal mesmo. A metáfora que eu gosto de fazer, as pessoas não são motores de carro, por favor, né? As pessoas são pessoas, é muito mais complexo. Mas só uma metáfora. Você tirar uma foto do motor de um carro, né? Você abre o capô, você fotografa de lado, fotografa de cima, fotografa na diagonal, com a melhor resolução possível, né? Depois você atravessa a cidade, vai para o outro lado da cidade, entrega aquele caminhão de fotografia para um mecânico, um bom mecânico. Um camarada que entende mesmo de mecânica, é especialista naquele tipo de motor. E aí? Aí o camarada vai dizer, não, isso é uma marca tal, essa peça aqui é da marca tal, isso aqui tá novo, tá tudo encaixado, então se tiver alguma coisa quebrada, ele é capaz de dizer isso aqui, precisa trocar. Mas se não tiver, tá? Imagine que é um motor que tá tudo encaixadinho, tudo perfeito, da marca boa, novo, limpinho. Disse, não, a marca é boa, novo, limpo, tal, não sei o que. Aí você pergunta pro camarada, certo? O carro liga. Ele não é capaz de dizer se o carro liga. Você, qual é o consumo? Não, veja, ele perde potência na subida, ele faz barulho. Ele não consegue. Então, às vezes é função. E às vezes a função você precisa entrar no carro com o mecânico e andar no carro, né? E aí, algumas das doenças da nocicepção, elas dependem de função, dependem de fazer isso que você disse, sentar e bater um papo com a pessoa, só como é que é, tá? E tentar desestigmatizar, que dá um trabalho. Já passasse por isso? Pra caramba, né? Até porque, geralmente, esse paciente, eu não me recordo muito bem o tempo, mas, salvo engano, ele leva em média de 3 a 4 anos para receber um diagnóstico de, antigamente chamado algum transtorno funcional. Começou a ser estigmatizado esse termo, começaram a chamar pela fisiopatologia de dores nociplásticas. E aí, como ele passa muito tempo até chegar num diagnóstico, até chegar num tratamento mais adequado, muitas vezes o próprio paciente fica descrente, fica relutante a aceitar aquilo. Ao mesmo passo em que ele acredita que por muito alto ser a dor dele, então tem uma dor de fortíssima intensidade, eu tenho que tratar com medicações de fortíssimo impacto, de fortíssima intensidade também. E aí a gente parte para duas situações extremas. Porque a gente falando aqui de dor, a gente vai conversar bastante também sobre sofrimento, sobre dor em fim de vida e sobre aquele sofrimento, aquela dor que não está no fim de vida e que muito provavelmente não está correlacionado com uma doença grave no sentido de mortalidade. E esses dois extremos são muito importantes a gente diferenciar, porque em um deles, a morfina não vai ser problema. No outro deles, vai ser um problema grandíssimo. E essa estigmatização difícil. É isso aí, hiperhomocisteínemia, né? Não, aí eu não vou nem me arriscar. Tem nome difícil de falar. Essa situação faz com que esse paciente, muitas vezes, ele começa a ganhar um outro rótulo. Então, além do rótulo de frescura, ele começa a ganhar um rótulo também de viciado. Mas poucas foram as vezes em que o médico sentou e conversou com ele para identificar de fato qual é o problema e direcionar de fato qual é o tratamento. Porque fibromialgia não se trata com opioide. A sociedade canadense e a sociedade alemã, inclusive de controle de dor, elas contraindicam o uso de opioide para pacientes jovens, sem câncer, que estão com dor crônica. Tem uma conversa sobre isso interessante. E assim, ainda tem síndrome do intestino irritável que o opioide ainda facilita, né, A constipação, né? Ainda atrapalharia, né? Mas você também já viu paciente com esse possível diagnóstico e sendo medicado com opioide. É a rotina, na verdade. Pois é. Infelizmente. Pois é. E assim, esse entendimento, como é que você medica uma coisa que é a sua capacidade de sentir? Subjetivo demais. Né? Porque a pessoa é capaz de sentir coisas diferentes. O intestino irritável, muitas vezes o fibromialgico. Veja, longe de mim
minimizar ou diminuir o que se sabe de fisiopatologia. Não é o objetivo, a gente não está aqui para dar aula, né? Sim. A gente conhece fisiopatologia de todas essas condições clínicas que a gente está dizendo, e a fisiopatologia aprofunda um pouquinho mais esse conceito da dor, da nocicepção, né? Mas considerando ainda no grande grupo de doenças da nocicepção, a pessoa é capaz de sentir a dor nociplástica, ela é sentida de uma maneira diferente por quem a tem, né? E eu vou ter que mudar a maneira da pessoa sentir. E aí, as medicações, elas são um pouco mais, digamos assim, difusas. Aí você tem o grupo dos antidepressivos que não estão ali para tratar a depressão. Eles estão ali para mudar a percepção do estímulo nocivo, né? Você tem alguns anticonvulsivantes que também têm a capacidade de estar ali, não vão tratar a convulsão, não vão objetivar, diminuir ou melhorar o limiar convulsivo, né? Estão ali para mudar a capacidade de percepção do estímulo nocivo. Alguns antipsicóticos, né? E aí a gente vai lá para a clorpromazina dos primeiros antipsicóticos. Eles não estão ali para tratar a alucinação visual ou auditiva e nem muito menos para sedar a pessoa. Eles estão ali para tentar modificar a maneira da pessoa perceber o estímulo nocivo. E isso é acupuntura. Né? Várias outras, atividade física regular, né? Que está ali para ajudar a perceber a mudança da percepção do estímulo, como é que o estímulo chega. E como não é uma coisa cartesiana e tudo a gente mede hoje em dia, né? Tome esse comprimido que vai acontecer isso, então faça essa medida que vai acontecer aquilo. É difícil, inclusive, do paciente comprar a ideia de aderir a um tratamento que, principalmente pelo que você falou, ele vai na bula e diz assim, não faz sentido nenhum. Abro aspas, remédio de doido, fecho aspas, que... Eu não sou doido, por que eu vou tomar esse remédio? Pois é, e que já é um termo pejorativo per si que a gente devia abandonar, mas as pessoas se referem ainda assim. Entra outra estigmatização aí. Tarja preta, né? Aí estigmatização em cima de estigmatização e desconstrução das coisas que a gente devia estar construindo. Mas essa questão da crise do opioide, né? O opioide, pelo fato de ser barato, pelo fato de ser disponível e pelo fato de ser extremamente eficaz na retirada da dor, termina entrando num pacote de atendimento nas emergências públicas ou privadas. Protocolo. E aí, se você bate numa emergência, a equipe da emergência quer resolver o problema. E se o problema for dor, o pessoal quer resolver a dor. Vamos resolver essa dor. E o que é que resolve a dor da maneira mais rápida possível? Opioide, morfina sobretudo. E assim, você é mais jovem que eu um pouco, você ainda teve a sorte de não ter nem a meperidina nem a nalbufina nas emergências em profusão, porque havia, né? Onde é que está o racionale por trás disso aí, você que é mais estudioso do que eu do assunto, né? O medicamento, ele tira a dor, de fato, né? O paciente vai tirar a dor às custas de alguns efeitos colaterais, enfim, imediatos. Mas no médio e longo prazo, ele vai induzir a formação ou a existência de receptores para aquele fármaco. Traçando um paralelo com a nicotina, né? A ausência da nicotina faz com que o organismo aumente a produção de receptor de nicotina para que o paciente use nicotina, causando um fenômeno que eu acho, às vezes, pior do que o da dependência, que é o da tolerância. E aí, fala um pouquinho sobre isso. Que está intrinsecamente relacionado, né? Uma coisa bem interessante é que não se sabe bem o porquê, são estudos muito a nível fisiológico realmente, mas esses pacientes que têm uma sensibilidade alterada, uma percepção diferenciada para dor, eles têm a produção endógena de opiáceos, os opiáceos endógenos, muito maior. Então, por natureza, ele já está exposto a mais opioide do que as pessoas normais. Normal também talvez seja um termo muito, né? Estigmatizador. Estigmatizador também. Então, veja que a gente tem que sempre estar construindo. Então, eles têm uma produção maior de opiáceo, logo eles têm um contato maior do que as pessoas que não têm essa alteração de sensibilidade. E aí, isso faz com que teve um estudo, foi europeu, salvo engano, não me recordo muito bem, mas deram o antagonista do opiáceo para o paciente que estava com a crise de dor, um paciente com a fibromialgia que estava com crise de dor, deram naloxone ali, ó. E esse paciente melhorou da dor com naloxone, mostrando que
o opioide não é realmente a via para o tratamento para isso. É claro, estudo experimental, estudo pequeno, tem várias limitações. Mas qual é a bronca em relação a isso, né? Quanto mais você expõe o paciente àquela droga, drogas que conseguem fazer esse feedback em relação aos receptores, maior se desenvolve a tolerância. E o opioide ele tem uma chave aqui que existe a tolerância dele, então cada vez mais a gente vai precisar de doses mais altas. Se você pegar um paciente com fibromialgia, por exemplo, que está aí com uns 5 anos de história, certamente esse paciente vai dizer que antes, no começo, a codeína resolvia a dor. E agora ele já está usando morfina 30 miligramas agora e a dor alivia um pouco apenas, né? Então ele vai desenvolvendo essa tolerância e quase sempre anda junto com a dependência também. Talvez, como você falou, né, a tolerância talvez seja pior porque a tolerância já tem por si só os problemas que ela traz de ter que aumentar a dose, então vai aumentar também os efeitos colaterais farmacológicos daquilo, mesmo para quem não tem o vício, a dependência, tá? Só que também vai aumentar o risco da dependência por si só. E aí o que é que acontece? O paciente desenvolve dependência química àquilo, mas também a dependência emocional. Tem alguns estudos que mostraram pacientes recebendo doses que não se sabe qual era a dose que está sendo... O paciente, no caso, ele não sabia qual era a dose que estava fazendo de opioide. E muitas vezes, quando se fazia doses mais baixas, ele tinha um alívio maior, porque fazia um volume maior de medicação. Isso fazia com que ele tivesse a percepção que estava fazendo uma dose mais alta. Então, aqui a gente está falando muito mais de uma dependência emocional à droga do que uma dependência química, de fato. E a tolerância leva a tudo isso. E a gente aqui não está falando de uso recreativo, tá, dos fármacos, de jeito nenhum. Ninguém usa o fármaco porque quer, né? A pessoa é levada a usar o fármaco por dor. Isso. Uma dor que a gente faz questão de dizer real, Isso. né? Não interessa se a dor é física da alma, é uma dor real, tá? Não interessa se o estímulo é suficiente para causar dor, aquela pessoa é capaz de sentir dor com aquele estímulo. Né? Quem sou eu para julgar a dor que ele está sentindo? Exato. Então, partindo desse princípio, e é importante que isso fique bem patente aqui com a gente, existe é uma pergunta, existe a entidade de dor induzida por opioide? E aí, existe até aquele, um termo que eu repito muito isso, né? A hiperalgesia induzida por opioide, que anda junto aí desse negócio da tolerância, da dependência, é uma outra consequência do uso crônico, mas mesmo o uso agudo dele pode provocar essa situação. É claro que quanto mais se expõe, quanto maior a dose, quanto maior o tempo, maior o risco. O que se percebe, justamente por conta desse... Aí, entrando naquela fisiopatologia, né? Produção de novos nociceptores, produção de feedback negativo em relação aos receptores opiáceos, a ativação do portão da dor, já entrando ali nas fibras aferentes medulares. O que a gente percebe muito é que o paciente ele melhora da dor imediatamente, isso faz os opioides, principalmente a morfina, ser tão bela, né? Alivia muito rápido a dor, mas quando a meia-vida dela passa, tal qual a fênix, a dor ressurge das cinzas. Nem sempre é algo que a gente percebe de imediato. Então, muitas vezes, o que acontece? Esse paciente saiu agora dessa crise com, sei lá, 10 miligramas de morfina venosa ao todo. E daqui a um mês ele volta com a crise similar, mas dessa vez 10 miligramas não foi suficiente. Aí tá entrando aqui a dependência, a tolerância, e aí a gente faz uma dose mais alta e daqui a pouco a dor volta também mais forte. Então, o que se percebe muito é que o uso de opioide, além de desencadear todas essas problemáticas que a gente está falando, para o paciente com este perfil de sensitização, ele vai desenvolver a hiperalgesia também. Então, já é outra problemática em cima. Então, temos problemas químicos, temos problemas emocionais, temos problemas físicos também.
Então, um paciente aí com a sobrecarga absurda de opioide, fazendo um ilho paralítico, translocação bacteriana, fazendo sepsemia por conta disso, a gente, infelizmente, a comunidade médica como um todo subvaloriza muito a fibromialgia e doenças com transtornos de dor crônica. Mas se você for pegar para avaliar bem, o prognóstico dela, como é que um paciente com determinadas doenças morre? Como é que um paciente com fibromialgia morre se fibromialgia não leva a uma insuficiência orgânica? Então, esse paciente, como é que vai ser a história natural da doença caso não seja bem tratada? Esse paciente ele vai ter, basicamente, uma overdose das medicações dele, seja por conta própria, seja por nossa conta, e aqui entra a profilaxia quaternária, eu vou tentar impedir que eu faça besteira com o paciente, né? Então, ele vai ter uma overdose, ele vai ter alguma consequência pela dose, mesmo que não seja uma sobredose, ou ele vai ser vítima de uma complicação de procedimentalização que eu faço. Uma curiosidade grande é que esse perfil de paciente, quanto mais difusa a dor, a gente tem vários espectros de dor crônica. Então, e uma coisa assim que muita gente tem uma certa resistência de entender é que a enxaqueca é a fibromialgia do cérebro. Então, da mesma forma, a fisiopatologia da enxaqueca é muito parecida com a fisiopatologia do síndrome do intestino irritável, da endometriose, por exemplo, do complexo dormiofacial, da fibromialgia. E quanto mais difusa essa dor, ou seja, quanto mais próximo do espectro de fibromialgia, menor a eficácia de procedimentos antálgicos. E aí você pensa, pô, o paciente que tem uma hérnia de disco, eu vou ali fazer um bloqueio, tranquilo. Isso que eu te pedi para tu definir os procedimentos, que tem 2 tipos de procedimentalização, vamos chamar assim. Essa palavra existe? Enfim. Se não existe, eu gostei dela. Tá. Gostei dela. Não, Guimarães Rosa podia fazer neologismo, que eu não posso fazer. Márcio Santos. E aí, acabei de inventar. Se é que ela não existe. Mas vamos lá. Que tem aquele negócio. Para você fazer determinadas drogas, você precisa de acessos venosos. Porque aí também tem aquele negócio, né? O pico sérico da droga, ele é mais eficaz para o paciente que tem aumento da quantidade de receptor pela analgesia induzida por opioide do que a medicação oral. Então, abro aspas, minha dor só passa com remédio tal na veia, fecho aspas. E veia é um negócio que acaba. Não sei se as pessoas sabem, mas não é eterno não, viu? Você vai funcionar num lugar, no outro, chega uma hora que... E o PICC line, né? Exatamente, doutor, bote logo um acesso venoso profundo, né? Que é o PICC line. Tem gente andando com PICC line por aí. Que muitas vezes ele é necessário, benéfico, bem indicado, etc. Não é sem demonizar o PICC line, pelo amor de Deus. Mas acaba, trombosa, infecta. Estenosa. Não dá nem para botar de novo. Dá outros problemas. Então tem essa instrumentalização e tem a outra instrumentalização que foi que você se referiu agora dos procedimentos. Isso. Que objetivam muitas vezes com sucesso, outras vezes com menos sucesso e algumas vezes de forma inócua, não consegue atingir o objetivo de deixar o paciente sem dor, que são os bloqueios e as infiltrações. Que, novamente, sem demonizar os bloqueios e as infiltrações, bem indicados, excelente, né? Agora tem que ser bem indicado. E inócuos, muitas vezes, se a causa da dor não está sendo resolvida de fato. É isso aí. Isso é o equivalente a gente dizer que uma arma é algo ruim. Veja, independente de discussão de sou pró ou contra armamento, a arma parada não faz mal a ninguém. O problema é o uso dela. A arma na mão de um policial bem treinado, a arma na mão de um cidadão que não é bem treinado ou que não tem um emocional para lidar com isso. Então, um procedimento bem indicado, massa. Se o procedimento foi bem indicado e ainda assim não surtiu efeito, poxa, que pena, vamos pensar na próxima estratégia. Agora, o problema é quando o procedimento não é bem indicado ou quando ele está bem indicado, mas não está no momento. Outra metáfora para a gente, se você tem um paciente que tem uma meningite, o paciente tem meningite bacteriana, tem dor de cabeça, febre, náuseas e vômitos. Muitas vezes, quando a gente faz a analgesia pura e simples,
né, nas síndromes de nocicepção, desses grupos que a gente está falando. Quando você faz analgesia pura e simples, é a mesma coisa se você fazer uma dipirona e um Plasil, uma metoclopramida, num paciente com a meningite. Se você não fizer um antibiótico, você não está fazendo muita coisa, não. Ele vai continuar Tem que resolver. tendo dor, febre, náuseas e vômitos. No caso de meningite bacteriana, se você não fizer antibiótico, o paciente vai, infelizmente, morrer. Mas se você não trata a causa do paciente de uma dor, você vai provavelmente transformar aquilo numa dor crônica, aquilo vira uma bola de neve. Nós dois trabalhamos em hospitais privados e públicos da cidade e nós assistimos a legiões de pessoas que vão de porta em porta, de hospital em hospital, de emergência em emergência, para obter o protocolo. E as pessoas estão fazendo o papel delas, né? As pessoas que estão atendendo estão fazendo o papel delas. É uma dor aguda, eu vou tratar. E peraí, é aguda? Qual é a causa? Qual é a causa? Né? E o paciente que está com dor, veja, Ele só quer que a dor passe. e é justo que ele queira que a dor passe. E a gente faz com que isso vire uma bola de neve. Então, A gente faz esse feedback. exatamente. A gente às vezes atrapalha. Então, esses protocolos, né? Você colocar as pessoas em linha de produção, funciona para alguns objetivos, mas para o objetivo saúde, nem sempre. Tem um ditado que me contaram uma vez, eu não sei quem foi que inventou isso, mas eu peguei para minha vida. Os protocolos servem para salvar o paciente de médicos razoáveis, maus médicos. Os bons médicos servem para salvar os pacientes dos protocolos. Porque a ideia do protocolo, a ideia dos scores, a ideia dos algoritmos, dos fluxogramas, Você tentar trazer uma uniformidade para as condutas, né? exato, ele vai lhe orientar, vai lhe guiar. Ele não vai lhe obrigar, lhe prender, lhe amarrar naquilo. Você trazer uma uniformidade para as condutas, mas as pessoas não são uniformes. Exato. Então, quando eu vejo um paciente, o protocolo de dor, por exemplo, o que boa parte das emergências seguem como referência para isso é o protocolo, inclusive, da OMS, a Organização Mundial de Saúde. A escada analgésica da OMS. Dor forte é o opioide de cara. Mas, entretanto, contudo, porém, a escada analgésica da OMS foi feita para pacientes oncológicos. E ela tem uma taxa de sucesso muito boa para essa população. Mais de 80% de resolução da dor na emergência. Aí a bronca e os pacientes não oncológicos? Aí quando a gente pega esses pacientes, a gente vê que ele resolve menos de 15% dos casos. E todos entraram no grupo. Todos entraram no grupo. Todos. Eu criei um protocolo para uma população e eu estou Aplicado generalizando. em outras. Aquele negócio, critérios de inclusão e exclusão, né? Exato. Da metodologia. Assim. Mais uma vez, é que nem a gente estava falando do procedimento. É bom se for bem aplicado. Aqui não está sendo bem aplicado. E quando eu boto a escala analgésica, tenho certeza que eu sei que já viu muito caso desse, mas tenho certeza que quem estiver ouvindo aí, a gente, com certeza, uma pessoa ou outra aqui, talvez muitas mais pessoas tiveram casos assim. Chega um paciente que a dor dele é epigástrica. É um refluxo, é uma azia, é uma gastrura no termo popular. Só que é uma gastrura muito forte. Intensa. Além de botar ele num algoritmo de síndrome coronariana aguda, ele vai ganhar uma morfina e não vai passar. E aí vão internar por refratariedade terapêutica. Ele não está melhorando nem com morfina. Veja só, é uma dor forte, estou usando um analgésico forte. Quando chega na internação pra gente, a gente olha, pareia, qual é o teu problema? Tá queimando, meu amigo, tô saltando as labaredas do inferno pela boca. Omeprazol. E resolve. Então, ajustar o tratamento, a causa base. Mesma coisa que você falou da meningite. Não é dor forte, remédio forte. É qual é a dor. E uma coisa interessante sobre tratamento de dor crônica é que dor crônica não se trata pela intensidade, se trata pelo mecanismo da dor. Então, vai além do escopo dessa conversa, a gente falar sobre a fisiopatologia da dor, mas cada tipo de dor tem um agente de tratamento, um agente farmacológico, uma terapia não farmacológica adequada. E aí a gente tem que organizar bem isso. A gente tem que fazer o tratamento não só pela doença de base, mas também pelo mecanismo da dor.
E aí é que vem, poxa, uma dispepsia, uma azia, você não trata como opioide, não importa o quão forte seja. É, tem críticas à escala visual analógica de dor, não é? Que é uma ferramenta, a gente está falando aqui das ferramentas, dos protocolos, que são ferramentas, na verdade. Você tem a numérica, você tem a visual analógica. Então, assim, a gente já leu, já ouviu e já participou de discussões onde a crítica é, uma vez que a pessoa que tem a dor sabe qual é o número ou a carinha que ela tem que dizer para ter o que ela acha que ela precisa, Toda dor vai ser aquela nota. toda dor é. Então, Exato. existe essa crítica mesmo? Como é que é? Deixa eu só fazer uma pequena interrupção muito rápida. Interrompe. A gente acha que, porque a gente está em Recife, né, que a gente está gravando isso aqui na época de verão, né, que precisa colocar o ar-condicionado no 18. Ô, Dimas, ajuda a gente aí, menino. Que frio da molesta. Eita. Pronto, melhorou. Agora vamos voltar a falar da escala visual analógica. Não, existe muito o caso do paciente que tenta manipular realmente o resultado, o desfecho do que vai acontecer. Infelizmente, é uma crítica muito grande. E aí a gente tem que ter muito cuidado quando entra nesse território, porque às vezes é difícil diferenciar o paciente que ele precisa daquela droga ou não. Veja que eu não estou dizendo que o paciente está em sofrimento ou não. Se o paciente se dispõe a ir para uma emergência, a ficar internado, Ele pedir está em morfina, sofrimento. ele está em sofrimento e ponto. Ninguém questiona isso. A questão aqui é como eu vou tratar esse sofrimento, qual é a origem desse sofrimento. Então, o que é que eu vou fazer para esse paciente, né? A escala visual analógica é óbvio que é uma ferramenta extremamente utilizada e é interessante até mesmo para esses casos. Por quê? Quando a gente está lidando com um paciente que tem um transtorno de personalidade, tem hábitos impulsivos e que se põe em risco em determinadas situações. E o risco que ele está se colocando agora é: eu quero morfina na veia agora. E aí chega essa pessoa, né, um caso clínico real que a gente já viu várias vezes acontecendo. A paciente estava se olhando no espelho e penteando o cabelo. Qual a nota da sua dor, dona fulana? É 10. Dificilmente uma pessoa que tem nota 10 está fazendo isso. Mas ela sabe que 10 é igual a morfina. E aí qual é o negócio? O protocolo diz uma coisa. Vamos individualizar o caso? A sua percepção, seu julgamento clínico diz que isso é uma dor 10? A sua percepção diz que isso não é uma dor nociplástica, que não é uma sensitização? Porque a morfina é muito boa para tratar uma dor somática, por exemplo, mas uma dor nociplástica talvez não seria tanto o caso. Vou fazer uma pergunta retórica para você, porque eu sei a resposta. Já vivenciei isso, você também, mas preciso perguntar. Você já chegou para atender um paciente no seu leito e o paciente está sonolento, com alteração de resposta pupilar, com hiporreflexia, com voz embolada, e você perguntou o que é que você sente, e o paciente disse dor, e você perguntar que dor, e o paciente dizer a dor 10, ou a dor, apontar para a carinha, etc. E ele está sob efeito tóxico de medicação, opioide no caso, e pedindo mais opioides. Já aconteceu com você? Infelizmente, não só uma vez, e eu sei que infelizmente vai acontecer de novo. O que é que explica a gente estar com um paciente na manifestação clínica de toxicidade por opioide e sentindo dor? Não estou, perdão, mais uma vez eu perguntei, interrompi. Não estou questionando em nenhum momento que o paciente esteja sofrendo e possivelmente com dor. Exato. Só estou colocando uma situação real que eu já vi, você já viu, infelizmente não uma vez apenas, do paciente ter toxicidade de droga manifesta e dor. Exato. Muitas vezes o que é que acontece, né? Tem situações em que de fato, uma dor orgânica, algo físico, algo mecânico. É uma dor de torar, sim, até pode acontecer. Mas acredito que esse exemplo, esse caso que você desenhou aí, que é um caso muito bem real,
seja muito mais o problema de uma dor daquelas, né, que a gente falou no começo, uma dor da alma. Então, o problema aqui é que eu mirei e atirei num canto, mas na verdade o vilão estava do outro lado. Então, essa paciente, e isso, infelizmente, a gente aprendeu muitas vezes depois de já ter exposto o paciente a muito risco, mas você pode entupir essa paciente de morfina, de metadona, de buprenorfina, oxicodona. Você pode botar todos os opioides juntos, não vai aliviar a dor dela. Muitas vezes a dor dela não tem nada a ver com um tratamento analgésico, inclusive. Eu faço um desafio aqui para quem estiver ouvindo. Agora você tem que estar muito disposto e com o seu aspecto emocional muito bem equilibrado. Então a terapia tem que estar em dia. Pegue um paciente desse e vá conversar com ele mais a fundo sobre a origem da dor, a origem do sofrimento dele. Vá buscar lá atrás, não querendo ser freudiano, mas muito provavelmente esse paciente tem uma trajetória de vida, tem uma história com algum trauma muito impactante. Muito e que está doendo. E está forte. Eu lembro que quando eu comecei a ter mais contato com pacientes com dor e eu comecei a me interessar mais por isso e a estudar mais isso para tratar de forma apropriada, tá? Não tenho vergonha de dizer. Eu já fui o cara que prescreveu morfina para esse tipo de... Eu já fui o cara que aumentou a morfina achando que estava fazendo bem ao paciente. E aí, eu fui estudar. E eu vi que eu estava fazendo a besteira. Então, eu lembro que no começo dessa trajetória, eu tive uma paciente que ela já veio para mim com um abuso de opioide absurdo. E aí ela ficou muito tempo internada justamente porque ela estava fazendo, quando chegou para mim, 60 miligramas venoso por dia de morfina. Isso equivale a 180 miligramas de morfina oral. E aí a gente começou a fazer o desmame devagarzinho, muita psicoterapia e eu conversando com ela também, né, adequando o resto dos tratamentos. E aí eu descobri qual foi a base da dor dela. Por que ela ter ido para emergência? Ela era abusada pelo padrasto dela quando era adolescente. E aí, quando ela ganhou uma autonomia financeira, saiu de casa, obviamente, não queria se expor a isso. Ela já tinha falado para a mãe dela, mas a mãe dela, segundo ela, não acreditava, podia estar passando pano em cima, enfim. E ela saiu de casa. Ela saiu de casa, começou a trabalhar, começou a se tratar também como psiquiatra, como psicólogo. As coisas estavam parecendo fluir bem. Ela teve uma filha, só que o comércio dela quebrou. E aí ela voltou para casa da mãe. Qual foi o agente motivador da crise de dor dela que fez ela ir para a emergência? Ela viu o padrasto dela olhando para a filha dela de forma diferente. E aí ela começou a pensar, eu tenho que sair para trabalhar e minha filha vai ficar aqui. E vai ficar aqui com um cara que me abusava. Então veja, como é que você vai dizer que a morfina, em qualquer dose que seja, vai tratar essa pessoa? Não vai. O que vai tratar essa pessoa é resolver este problema. É acionar assistente social, é botar um psiquiatra na jogada, é tratar o transtorno de humor que essa mulher com certeza tem. O estresse pós-traumático. Por conta desse estresse dela, o estresse pós-traumático, tratar a condição. Exato. É um trauma. Que causa a dor, né? Exato. É um trauma que, assim, isso não vai cicatrizar totalmente. Ela sempre vai ter essa sombra pairando sobre a cabeça dela. Mas o que dá pra gente fazer agora como médico? Poxa, você não tem como resolver esse problema agora. Tiago, duas coisas que você falou aí. Você falou que a sugestão de tratamento de dor da Organização Mundial de Saúde foi feita e desenhada para pacientes oncológicos e a gente termina expandindo e que a sugestão é que não se use em pacientes jovens, né? E isso é uma coisa que eu não pude deixar de notar e nós dois estamos nos referindo mais frequentemente, eu vi a paciente, tive uma paciente se referindo mais a mulheres. É mais frequente em mulher jovem? Me conta. Bem mais frequente. Não se sabe tanto a justificativa, tem várias hipóteses para isso. Alterações hormonais, associação com transtornos de humor, que por sua vez também são mais
comuns no sexo feminino. De fato, quando a gente vai resgatar históricos de fibromialgia, é incomum a gente ver um homem com fibromialgia. E aí, mais uma vez, os estigmas. A mulher é o sexo frágil, a mulher é frescurenta, a mulher é isso, aquilo, outro. E aí entra mais um estigma. Porque, de fato, é mais comum em mulher, mas com toda certeza não é por ela ser mais fraca, não é porque ela é mais frescurenta, não é... São coisas que vão além da nossa compreensão, realmente. Mas, epidemiologicamente falando, mulheres são mais vítimas desse processo de adoecimento. A fibromialgia, a dor crônica, de forma geral, ela tem uma relação muito grande com o transtorno de humor, mas existe, sim, tá? Muita gente acredita que não, mas existe. Fibromialgia sem depressão, fibromialgia sem ansiedade, fibromialgia e só fibromialgia. Como se só, né? Só. É uma doença muitas vezes incapacitante, né? Entre aspas, muitas aspas. Difícil diagnóstico e desafiadora demais. Cheia de nuances, não existe um exame, enfim. Com implicações sociais, inclusive. Atualmente a gente está vivendo essa discussão em Pernambuco. Né? Só um parênteses aqui grande, é que muitas vezes é mais fácil você manejar um paciente com lúpus, vai precisar fazer pulsoterapia, do que manejar um paciente com fibromialgia. Lúpus é uma doença, para quem não é habituado, é uma doença do sistema imunológico de autoagressão, autoanticorpos. Altissimamente complexa. Bem complexa. Bem complexa. Muitas vezes é mais, entre aspas também, né? Muitas aspas aqui. É mais simples porque você já tem isso aqui, vamos fazer isso, isso e isso. Já tem bem protocolado, digamos assim, na sua cabeça, claro que você vai individualizar. Mas a subjetividade que a fibromialgia traz para o paciente... Em algumas outras doenças, esse exemplo que você deu, você pega no marcador laboratorial, né? Diz assim, exato. Esse marcador laboratorial está mais associado com esse espectro do lúpus ou de qualquer outra doença. Esse comportamento clínico, essa evolução está mais associada com aquele espectro. Nas doenças de dor crônica, a ausência desses marcadores atrapalha. Mudando um pouquinho, porque senão a gente não termina e assunto não falta, a gente está candalando o opioide, tá demonizando o opioide, a morfina, eu falasse aí, quem vai fazer morfina, pelo amor de Deus, está fazendo mal para as pessoas. Quando é que ela é boa, necessária? Eu gosto de dizer que ela é boa mesmo. Eu vou dizer necessária. E aí, realmente, são aqueles dois opostos, né? Infelizmente, a gente acaba passando por um processo muito dessa demonização, até pelo que a gente vê no jornal. Porque se a gente for procurar no jornal, a gente vai ver o quê? A epidemia que está tendo nos Estados Unidos de uso de opioide. O mais recente lá é o fentanil, né? E isso faz com que até a população mesmo, os leigos, muitas vezes, eles olhem e dizem, poxa, morfina? Não, isso vicia. Quando é que ela é boa? Quando é que ela é necessária? Ela é importante e faz parte de um dos pilares do tratamento. Então, tem várias situações. Primeiro de tudo, dores agudas, intensas. Claro, o paciente ele sofreu um acidente de carro, quebrou a perna. Amiga, pronto, tem uma preceptora minha que dizia, a dor forte é só quando é em você. Quando é nos outros, a dor geralmente não é forte, porque você fica subestimando. Se quebrou a perna, eu não tenho dúvida nenhuma que a dor é forte. Se tem uma úlcera, uma lesão de pressão sacra que cabe à cabeça de um recém-nascido, com certeza é uma dor forte. Você vai fazer um curativo de uma região dessa, vai doer. Com certeza vai doer. Então, assim, né, são situações fáceis de entender em que um opioide cai muito bem. Mas, enviesando mais para o lado da conversa da gente aqui hoje, quando é que um opioide é extremamente necessário? Quando a gente está lidando com fim de vida. Aquele paciente em que ele está em processo de morte agora, ou eu consigo ter a percepção de que, por mais que eu não consiga prever com exatidão, e ninguém consegue, tá? Quando vai ser o momento? Eu sei que esse momento está chegando. E aí a gente traça um paralelo sabendo que os efeitos colaterais que o opioide pode trazer para esse paciente ou não são tão importantes como a magnitude do sofrimento que ele está sentindo, ou eu não vou nem ter tempo
de colher esses malefícios. Você falou aí antes, eu tive determinada situação onde o paciente tinha tal doença há 5 anos. Aí são 5 anos de uso de opioide. Se a gente está vivendo o fim da vida, às vezes a gente não tem 5 anos, né? Às vezes tem, tá? Sim, fim de vida pode é um conceito bem amplo. Exato. Mas às vezes você não tem esses 5 anos. E a gente podia fazer 2, né, Dimas? Era falar um de dor, etc., e outro para falar de fim de vida. Mas depois a gente pode até cortar, né? Fazer 2. Indo para essa discussão de fim de vida. A gente, às vezes, falando com os pacientes, olha, você quer, olha, doutor, tem certeza disso que você está dizendo? Olha, não. Veja, na área de saúde a gente só tem uma certeza e a gente não gosta muito de falar dela. Né? Aí a gente, de fato, só tem uma certeza. Todo mundo que nasceu vai morrer. Né? Aprendi isso na aula de ciências com tia Janice. A gente nasce, cresce, reproduz. Ou não, né? E morre. Todo mundo vai morrer. Por que a gente tem tanta dificuldade de falar sobre isso, de debater sobre isso, e quando a gente está vivenciando isso com nossos pacientes, né, a gente sofre, viu, gente? A gente sofre. Tá? A gente não sofre na mesma intensidade e da mesma forma, mas pense que talvez a gente sofra com mais frequência, porque essas vivências elas não são fáceis de lidar, não. Por que se a gente sabe que a gente vai sofrer isso com nossos entes queridos, com nossos pacientes, com nossos amigos, com nossos vizinhos, com a gente mesmo, por que a gente tem tanta dificuldade? Apego, né? E se a gente for... É algo realmente muito cultural. Porque se a gente for pegar populações orientais em que eles têm uma percepção diferente da morte, a gente consegue ver que muitas vezes eles não têm esse estigma, eles não têm esse tabu de falar de morte. Assim como você, eu tenho também uma paixão por alguns lados ficcionais e que uma dessas paixões é por Tolkien, né? E aí tem uma cena bem interessante no Gandalf. livro. Grande Gandalf. Que ele diz que... É o fim. O fim? Como assim o fim? Né? E a Ian McKellen faz brilhantemente, né? Com aquela guerra torando no fundo ali da cena, mas aquela iluminação, aquela cena ali foi... Inclusive, a minha tese de conclusão de cuidados paliativos foi baseado principalmente em... E aí, eu deveria até ter feito um agradecimento a você, inclusive. Foi? Porque, foi Neil Gaiman, Sandman e Tolkien com Senhor dos Anéis. Eu usei muitos dois. Então você os vê. Os campos, os gramados. Né? Também sou tolkienista. Não sou PH Santos, o pessoal do Tolkien Talk, essas coisas que nós vemos, né? Eu sou tolkienista também, mas não é o fim, né? Exato. Mas não é o fim porque você leu Tolkien e simpatizou com a ideia, ou então crença, sua né? filosofia, crença, religião, espiritualidade, não, mas você é uma pessoa, né? A gente estava falando em individualizar, cada um vai de um jeito. Exato. Quando a gente vai avaliar o amplo, o cultural, a gente tem que avaliar um povo, uma população. Aqui no Brasil tem uma restrição muito grande. Inclusive, geralmente, é claro que no ambiente hospitalar, a gente está lidando com pessoas que já estão mais vulneráveis e mais fragilizadas por N motivos. Mas, geralmente, não tem risco dele morrer. Tem risco dele... pausa, reticência, espaço branco, partir, sabe? Sempre existe o medo de um nome só aumenta o medo da coisa em si, senhor Potter. Opa, já que a gente está já entrando aí na ficção, né? Então, exato, e veja que é um negócio que... O nome é Voldemort, né? É um negócio que eu sempre falo lá em casa para minha esposa, que eu gosto muito dessa parte dessas ficções, dessas coisas que muita gente diz que essas besteiras, essas coisas de menino pequeno. Eu gosto muito de trazer isso porque
tem muita correlação com coisas mas extremamente sérias. a gente pode derivar mais essa conversa aqui, porque isso é arquétipo, né? Isso é arquetípico, é desde o teatro grego, né? Se a gente vai... a ficção, ela monta arquétipos de situações do dia a dia, e o bom ficcionista é o camarada que consegue ver isso e colocar no papel, né? A ficção, ela está aí para a realidade fantástica, a ficção, então aí para inclusive trazer ferramentas para a gente conseguir lidar com as nossas dores e tentar ajudar as pessoas com as dores delas. Exato, exato. E quando entra nesse cenário da morte, do morrer, né? A gente percebe muito isso que linguagem, né? Tolkien, mais uma vez, ele dá uma primazia absurda para a linguagem escrita ou falada, mas a forma de se comunicar. Então, entra muito nisso. Veja, eu entendo que nós, como população brasileira, mas nós, como médicos, nós, como pessoas, temos que falar mais sobre a morte, por muitos motivos. Mas eu também não vou forçar certas formas de se comunicar com a pessoa que tem receio de falar sobre isso. Eu tenho que, como popularmente diz, né, comendo pelas beiradas. O pessoal, neoplasia, né? Não que o paciente tem um CA, né? O medo da palavra, né? Etc. E essa coisa de comunicação que você fala, né? Às vezes o paciente fecha a porta para você. Assim, olhe, chegou o resultado, tá? Doutor, hoje minha comida veio fria. Essa pessoa não quer falar sobre o resultado, não respeita. Claramente ele não está preparado para isso. Respeita. Todo mundo tem seu momento e assim, tem paciente que não vai querer ouvir nunca, tem gente que não vai querer ouvir nunca, mas tem gente que vai, na hora que você abrir a porta, o paciente vai perguntar, chegou meu resultado? E aí são as construções que tornam a nossa profissão tão inesperada, divertida e desafiadora. E aí tem 2 livrozinhos, né? Um que definiu muito da minha geração, que é sobre a morte e o morrer. E tem mais recentemente, né? A morte é um dia que vale a pena ser vivido, ou algo do gênero. Acho que eu falei certinho. É isso aí. Aqui a gente não roteiriza não, viu? Vai com os erros mesmo, se tiver. Vai na memória. Depois bota um asterisco, qualquer coisa. E Dimas coloca aí, né? Não foi isso não, né? Mas não vai ter não. Porque todo mundo vai para lá, a gente não fala sobre isso. Aí se fala em fase de luto, né? Fala em negação, em raiva, aceitação, barganha, como se isso fosse uma linha reta, né? Como se a pessoa não pudesse entrar em uma espiral ou ter todas as fases ao mesmo tempo. E eu tive uma oportunidade, assim, um presente de ter convivido com um dos meus pacientes que disse para mim, Márcio, eu não quero ser submetido a traqueostomia, eu não quero ser submetido a hemodiálise, e se for para eu não interagir com as pessoas e não fazer as coisas que eu gosto, eu não quero estar vivo. Eu não quero. Eu já disse isso à minha família, estou dizendo isso aqui a você, né? Estava ele e a esposa, né? Estou dizendo a você, eu não quero. Cuide para que isso não aconteça comigo. Isso. Né? E isso se chama declaração antecipada de vontade, tem previsão legal, enfim. Existe discussão? Claro, né? Tudo que tem previsão legal é passível de discussão e a gente não está aqui para discutir esse ponto. Mas apesar de eu gostar, não sou jurista, né? Mas aí foi feita uma declaração antecipada de vontade para o médico, que era eu, e o médico registrou em prontuário, com testemunha, e alguns anos depois, essa pessoa acordou de noite com uma dor de cabeça absurda. Né? E foi levado para o hospital e fizeram uma tomografia. Ele tinha um baita de um hematoma intracraniano, intraparenquimatoso. E tensão, né? O que é que faz? Como é que está o paciente? Acordado. Eu não participei dessa decisão, foi durante a madrugada, eu não estava no hospital, não fui eu que tomei a decisão. Mas eu, obviamente, resgatei as informações, né? O paciente estava acordado. Fulano, oi.
Então, vamos à neurocirurgia. E depois, muita dificuldade em despertar, né? Despertou confuso, né? Entubado na UTI, né? Foram se estendendo os dias, foi passando o tempo, e aquela questão, né? Quando é que a gente vai fazer traqueostomia? Eu sou intensivista também, você sabe, isso começou a rotina, né? O protocolo. Não, mas já está, a partir de tantos dias a gente já considera, eu digo, gente, esse paciente não quer ser traqueostomizado. A gente vai fazer o quê? Eu digo, vai estubar. Não, Márcio, mas veja, ele não quer ser traqueostomizado. Não, mas ele não tem nível de consciência para ser estubado, tarará, tarará. E foi uma grande discussão, grande discussão com a equipe assistente da intensiva, né? E são médicos que a gente conhece, né? Que são pessoas excelentes, de dúvidas, tecnicamente muito bem e tal, mas que estavam lá cumprindo o papel. Sim. Se eu cumprindo o papel de assistente, ele não quer. Tive o apoio da família, que não é uma coisa tão comum, mas tive o apoio, mas ele não quer. E aí, aquelas coisas que a gente pode chamar de acaso, de Deus, de desígnios, é aquele 1%. Né, aconteceu do CAF dele furar. Tá resolvido o problema. O CAF. A discussão, né? Acabou. Quem não sabe, o tubo orotraqueal, ele tem, você injeta um pouquinho de gás para vedar, né? Para o tubo passa e tem uma bolsa de ar que veda para o ar não voltar, não ficar escapando. A gente chama CAF. Furou. E estava escapando. Aí, se não, a gente vai trocar o tubo. Peraí. Vamos pegar o embalo? Já que você vai tirar o tubo antes de colocar o outro, vamos ver como ele fica? Vai que, né? Então, aconteceu e ele não precisou ser reentubado. Eu não vou contar o fim da história, não. Mas, enfim, foram mais uns 4 ou 5 anos depois desse evento. Lembra que o cuidado do fim de vida às vezes dura mais do que 5 anos? Foi um tempão depois desse evento, inclusive com uma vivência difícil para a família e para mim também, que é uma pessoa muito querida, né? E a gente se apega, viu, pessoal, aos pacientes. Uma pessoa muito querida, que é um negócio que a gente chama luto em vida. Como é isso? Geralmente, o impacto que o luto causa na gente, na verdade, o impacto que perdas causam na gente, a gente costuma classificar quando é uma perda por morte como luto. Mas o mecanismo é muito parecido quando é perda por si só. Então, veja, papai foi diagnosticado com Alzheimer, está na fase inicial agora. Daqui a 5 anos, daqui a 8 anos, enfim, papai não está mais interagindo. Papai não faleceu ainda, mas papai está na cama. Papai não é mais nem de longe aquela figura que ele costumava ser. E quando eu olho para ele, eu tenho aquela desrealização de que essa pessoa que eu estou vendo é aquela pessoa lá de trás que eu estava habituado a ver. Então eu começo a ter um sofrimento por isso, porque por algo que eu perdi, por mais que ainda esteja o coração batendo, às vezes até conseguindo interagir, mas não da mesma forma. Mudou. As pessoas, às vezes, nessas situações, ele não me reconhecem, né? Como se fosse você, a figura central. A figura central não é... Ele não me reconhece. O protagonista tende a ser sempre você mesmo. Pois né? E quando foi que ele não se reconheceu, né? E aí você já está trazendo outro exemplo. Interessante, né? O luto em vida. Exato. E assim, tem que ser abordado da mesma forma, inclusive porque esse sofrimento que o familiar passa nessa situação vai contribuir para um negócio que a gente chama de sobrecarga do cuidador. Então, é extremamente comum a gente ver no fim de vida, geralmente a gente fala muito sobre isso. Você é meu paciente, você está em cuidados paliativos, você está em fim de vida, enfim, mas eu não vou olhar apenas para você, tem que olhar para o todo, para o cenário familiar, quem são os teus cuidadores, não só família. O principal cuidador é um amigo, o principal cuidador é uma cuidadora profissional que está com essa pessoa, com esse paciente, há 10 anos.
Da mesma forma que você falou que, né, a gente se Desenvolver uma relação envolve. de afeto. Exato. E muitas vezes é uma relação de afeto paternal, maternal, enfim. Então, a gente também tem que olhar para essa pessoa. Até porque o impacto que vai ter de sofrimento para ela vai contribuir diretamente no cuidado do meu paciente. Então, ao cuidar da cuidadora, ao cuidar da esposa, do esposo, do filho, da filha, da mãe, do pai, ao cuidar da família, eu vou estar indireta ou até mesmo diretamente cuidando do meu paciente. Então, tudo isso tem que ser abordado. Eu tenho que falar para o paciente e para o familiar, especialmente para o familiar nesse caso, né, do luto, eu tenho que falar que ele pode vivenciar algo desse tipo e que é importante, especialmente no caso de uma doença previsível, como uma síndrome demencial. Hoje em dia a gente fala transtorno neurocognitivo maior. É previsível que em determinado tempo, o tempo é variável, mas em algum momento esse paciente não vai mais ter condições de reconhecer as pessoas, de reconhecer a si mesmo, de interagir, de falar. E aí eu vou falar para a família já. Você tem que se cuidar, você tem que fazer terapia, você tem que ter tempo para si. E tem que sofrer. Esse é um processo. Esse sofrimento tem que sofrer, é pesado. Mas é natural que uma pessoa que está vivenciando um processo de perda sofra. Não tem como contornar isso. Né? E tem coisas que são intoleráveis, assim. Mas, Márcio, por que você fez medicina interna? Eu gosto de chamar clínica médica de medicina interna, né? Como é, né? O Harrison se chama Tratado de Medicina Interna, né? Mas no Brasil é chamado de clínica médica, beleza. Por que você foi para essa área, né? Rapaz, eu não tolero ver criança sofrer. Tá na minha... O luto, a gente vai conversar aqui, mas aí já expondo, né? Com criança eu não consigo. Que bom que tem profissionais que têm excelentes profissionais que têm essa capacidade. Não vai ser bom luto em situação nenhuma, perda. Exato. Não é que no idoso é mais fácil, né? As pessoas têm habilidades e competências. Eu não as tenho em relação à pediatria. E é respeitar isso, né? No caso, eu posso respeitar, eu pude escolher não seguir para pediatria, né? Mas nem sempre é possível. E são lutos e perdas e vivências diferentes. Quando é que, se é que isso é possível, quando é que a gente sente dizer, olha, a partir daqui, a previsibilidade ou não da doença ou da condição clínica, como é que é essa decisão de, olha, agora eu vou começar morfina, nesse caso ela é necessária, né? Quando é esse momento? Quando é que... Como acontece, olha, é vida de relação, é a capacidade do paciente interagir, é a compreensão do paciente ou da família de que realmente, a partir dali, a gente está lidando só com sofrimento. Como é isso? Como é essa decisão? Isso, da mesma forma que a gente estava falando lá atrás, é bem subjetivo. Então, infelizmente, não tem um marcador específico. Dosa aí a paracalcitonina. Não tem um marcador molecular, biológico, temporal, né? Mesmo quando a gente vai lidar com certas doenças. Então, esse tipo de câncer, dessa apresentação, com esse perfil genótipo aqui, esse fenótipo, tem uma sobrevida de 6 meses. Quantos pacientes a gente não já viu que 6 meses viraram 3 anos, né? E essa necessidade, né? E aí, quantos por cento? Gente... Exato. Então, isso faz com que fique ainda mais difícil a gente conseguir definir quando. O que é que a gente tem de forma geral, né? Quando é que começa o acompanhamento paliativista? É simples. E isso aqui é um negócio que pega ainda no... É um calo muito grande para o cuidado paliativo, porque começa muito precocemente. Por que é um calo muito incômodo para a gente? Porque nem o paciente familiar, muito menos o médico assistente, em grande parte das vezes, tem essa visão, porque acha que o paliativista, o paciente só deve ser rotulado como em cuidados paliativos quando ele já está com um pezinho ali. Entrando no que a gente chama de fase ativa. Exato. Né? E aí, por que eu falei que é importante falar de morte? Além da concepção cultural, filosófica das crenças que você tem, eu vou falar aqui do ponto de vista médico. Por que é importante? É simples.
se você não falar como você quer ser tratado agora, lá na frente eu não vou saber como lhe tratar. Simples. E aí, talvez, se esse seu paciente não tivesse falado sobre isso, esses últimos anos em que houve um sofrimento por parte dele, mas também por parte da família em relação a um luto precoce, um luto em vida, talvez tivesse sido mais sofrido por ter alguém com um traqueóstomo. Ter alguém que tivesse, sei lá, com algum outro dispositivo invasivo, estivesse fazendo hemodiálise, enfim. Então, o médico, e isso é um negócio muito importante, a medicina, de forma geral, ainda tem uma tendência a ser muito paternalista. Aquela tendência do médico de dizer, eu sei o que é melhor para o meu paciente. E se a creatinina tá tanto, o rim tá assim, assim, assado, o melhor para ele é hemodiálise. Mas você sabe se este paciente não teve uma péssima experiência com hemodiálise porque ele viu o pai dele falecer aos poucos depois que ele fez hemodiálise? Então a gente tem que levar tudo isso em conta para a gente conseguir organizar para o paciente como é que é. Então, qual é a melhor fase para se começar essas discussões? No início do que a gente diz que é uma doença potencial ameaçadora à vida. Então veja, hoje em dia, o câncer de mama metastático, dependendo do tipo de câncer, pode ter uma sobrevida, uma expectativa de vida de 20 anos. E as coisas mudam. Isso eu vou trazer mais dois aspectos. Assunto para mais 2 horas. A gente não vai ficar 2 horas. Ninguém aguenta ouvir a gente mais 2 horas. O pessoal já está enchendo a paciência da gente. Continua frio, Dimas. Deve estar nevando lá fora em Recife, né? Mas, obrigado, né? Deve estar nevando, porque só pode. Continua frio. Natal. Pois é. Tá, não, o pessoal vai achar que a gente está em Natal, né? A gente está em Recife, né? Todos concordamos aqui, então, que é uma construção, né, Tiago? A gente vai construir esse momento de decisão. Não é para a hora que o camarada tem uma insuficiência respiratória, precisa ser entubado. Olha, vamos conversar sobre... Isso é uma construção que deve começar o quanto antes. E, por último, e é o tema que eu queria abordar, que eu acho que existe xiita para tudo. Não posso falar xiita porque isso estigmatiza uma crença também. Uma crença, uma etnia, vamos chamar assim. Existem pessoas que são mais... perdão, né? Não estou querendo estigmatizar. Ô, Dimas, eu vou começar essa parte do xiita de novo. E aí tu... Dá-lhe o corte. Tira o corte, né? Tira o xiita do negócio. Então vamos lá. Existem pessoas que são, nessa questão de cuidado de fim de vida, que são radicais com determinados aspectos. Olhe, está tomada a decisão da gente não fazer hemodiálise, da gente não fazer não realizar intubação orotraqueal, de não colher mais exames de laboratório ou de não... E no outro dia o cenário do paciente muda. Então, como é o dia a dia de encarar os radicais? Porque tem o radical, que a gente chama de obstinação terapêutica, aquele, né, que se eu vejo... É um extremo. O vídeo famoso, né? There is a fracture, I need to fix it, né? Dos dois ursinhos lá, que o pessoal vejam, que é muito bom. Esse vídeo é bom, esse vídeo é bom. Existe o extremo da obstinação terapêutica, deve fazer tudo, que é um extremo que muitas vezes não é adequado. E existe o outro extremo, não, a decisão está tomada, né? A decisão está tomada e a gente vai para Star Wars, né? A ordem está dada, né? A decisão está tomada. 66 exatamente. A decisão está tomada, pronto. Gente, não existe decisão estanque na área de saúde, quase sempre... É mutável. É mutável, quase sempre, principalmente nessa fase, pelo amor de Deus. Dinâmica demais. Me conta aí. Até porque, pegando até um pouquinho do que estava sendo falado antes, é muito subjetivo. Então, não tem um momento em que é isso e acabou. Algo que a gente fala muito para os pacientes e familiares nessa situação é que tudo vai depender de como você esteja, do seu perfil, naquela situação, do seu contexto, de como está a intensidade de sofrimento, mas também... Algo que a gente está definindo agora, como por exemplo isso, a gente não vai mais colher exame laboratorial, isso muda, de fato. Se o paciente, por qualquer motivo que seja, melhorou,
Vamos embora. Então, talvez aqui a gente tenha visto algum potencial a mais para modificar uma coisa ou outra. É claro, a gente tem que fazer com muita parcimônia. Qual vai ser o maior marcador para a gente em qualquer cenário, em qualquer doença, em qualquer contexto? É a funcionalidade do paciente. Tem gente que usa um termo que eu não curto muito, que é vale a pena. Como se não valesse a pena em algum momento, né? Vale a pena a gente coletar um exame aqui para esse paciente. Pô, e por que não valeria a pena? Acho que vou tentar ajudar. Vai trazer benefício para o paciente Aqui a nós demo, fazermos isso ou aquilo, e aí sempre para o paciente, não para a gente. E aí, o que é que acontece? Então, vamos dizer que, pronto, saiu em 2005, foi 2005, foi 2006, saiu um estudo da New England que ele foi um marco muito grande para os cuidados paliativos, porque foi um estudo desenhado para avaliar a qualidade de morte em pacientes com câncer pulmão metastático. Separou 2 grupos. Um grupo, tratamento padrão, químio, rádio, cirurgia e por aí vai. Um outro grupo, tratamento padrão também, mas cuidados paliativos desde o começo. Então, veja, conforme a Quais doença... foram os cuidados paliativos desde o começo, doutor Tiago? Principalmente aqui vai ser o acompanhamento psicológico, visita com médico paliativista, desenho de diretiva antecipada de vida e, o mais importante, controle de sintoma. Então, é aquele caso, por exemplo, em que o paciente com câncer de pulmão, que é que eu acredito que ele vai ter assim bem fácil prever dor e dispneia, falta de ar. Então, ele vai fazer a quimioterapia dele, beleza, está tendo muita dispneia. Eu vou fazer todo o tratamento ali para dispneia, né? Fazer suplementação de O2, derrame, vamos drenar, mas no grupo de cuidados paliativos eu vou botar morfina de forma mais precoce, porque eu sei que a morfina alivia o sofrimento por falta de ar. E aí, o que foi visto surpreendentemente? Óbvio que foi visto que qualidade percebida de morte, tanto pelo próprio paciente, né, em momentos mais à frente, questionava como é que está a tua qualidade de vida, os pacientes cuidados paliativos estavam com a qualidade melhor, mas também a qualidade do que os familiares perceberam. Seu ente querido faleceu. Como você acha que ele foi tratado? Você acha como estava o sofrimento dele nos últimos dias e nas últimas horas? Isso aqui é óbvio, cuidados paliativos a gente sabe, está muito bem estruturado que melhora isso. Qual foi a surpresa? O paciente com tratamento paliativo viveu mais. Era esse ponto que eu ia trazer. Quantas vezes você teve essa sensação de quando você parou de colocar o paciente numa linha num protocolo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, e passou a individualizar qual era a necessidade dele naquele momento. Deixa eu só fazer um parênteses antes. Neoplasia de pulmão é outra doença hoje. Se a gente fosse repetir esse trabalho de 2005, talvez a gente encontrasse resultados diferentes. Os avanços que aconteceram são... Imunoterapia de forma geral. Isso, né? Isso. Então, só que algumas coisas que a gente está falando são exemplos históricos, né? Então, mas só retomando. Quantas vezes a gente teve essa percepção? Peraí, que é que meu paciente tem uma pneumonia? Não, é meu paciente. O que é que eu posso fazer? Não, vamos tratar a pneumonia. Não, vou tratar meu paciente. A pessoa aqui, né? Não é a doença. Isso. Quantas vezes quando a gente... Olha, isso aqui não está trazendo dano nenhum, tira. Não está trazendo, desculpa, benefício nenhum, tira. Isso aqui está trazendo dano, tira. Tira também. Tira, peraí. Quantas vezes você teve a sensação de que o paciente estava numa curva de evolução e na hora que você diminuiu as intervenções, houve uma estabilização ou uma pacificação? Isso acontece com você também, porque comigo... Acontece com certa frequência. Inclusive, veja, mais uma vez, usando o exemplo, né, de ser bom ou ruim, depende do contexto e de como é usado. Mas o que é que a gente vê muitas vezes? É um caso real. Um paciente de 72 anos de idade que recebeu um diagnóstico recente de câncer coloretal, câncer do intestino, fez a cirurgia, retirou, mas teve uma complicação, infelizmente por conta disso, complicação infecciosa gravíssima. Isso fez com que ele ficasse entubado, com droga vasoativa, fazendo hemodiálise na UTI por semanas. E, apesar de todo o esforço da equipe médica, era um paciente que tinha funcionalidade totalmente preservada antes. Ele literalmente fazia peladinha de futebol todo fim de semana. E aí,
o que foi definido aqui pela equipe que estava acompanhando esse paciente não foi cuidados paliativos, foi falha terapêutica. Eles viram que a gente já está tratando. Não provoca a gente para não fazer essa diferença. Vai ter que vir outro dia aqui. Eu não vou abrir essa janela, não, mas tem discussão sobre isso. Vamos lá. Aí o que eles disseram lá, o que foi registrado lá foi justamente a falência terapêutica. Não temos mais a perspectiva de tratamento que cause uma melhora para o quadro que estamos vendo do ponto de vista infeccioso para esse paciente aqui. E aí o que é que foi que fizeram? Quando isso aconteceu, chamaram a equipe para fazer o manejo de cuidados paliativos, principalmente pensando em sofrimento. Aí o que é que foi feito pela equipe? Tirou droga vasoativa, fez a extubação paliativa, parou a hemodiálise, suspendeu todos os antibióticos. O que é que aconteceu com o paciente? Mais uma vez, usando a mesma analogia, tal qual a fênix, ele ressurgiu das cinzas. Esse paciente que antes estava totalmente invadido, em que a única interação que ele tinha com a família era com os olhos, ele estava falando quando todo mundo achou que ele ia partir. Mais uma vez, usando aqui eufemismo, né? Partir. Esse paciente se recuperou. E aí, no que ele se recupera, a gente começa a fazer a reabilitação, ele vai melhorando cada vez mais. Qual era a percepção? Ele tem, sim, uma doença grave, mas pela peculiaridade do organismo daquele indivíduo que é único, o tratamento estava sendo pior do que a doença. Então, no momento que se tira o tratamento daquela doença e ele começa a melhorar, coisas que antes não eram tão pertinentes passam a ser. Como, por exemplo, esse paciente aqui melhorou. Massa, beleza. Eita, ele começou a ter uma tosse agora, com a secreção purulenta. Antes eu tinha retirado o antibiótico dele. Ele agora que está mais funcional, está conseguindo caminhar, está conseguindo falar, está com a cognição preservada, está conseguindo se alimentar e está com a pneumonia, supostamente, talvez ele tenha um benefício de fazer um tratamento dessa pneumonia, que antes ele não só não estava tendo benefício, como era algo que estava contribuindo para a piora do quadro dele. A gente vai encerrando, e só nesse caminho de encerramento, quando eu ouço você falar, quando eu leio sobre o assunto, quando a gente está exercendo a profissão, a gente vai entendendo a individualização e vai entendendo a importância das coisas, mas fica cada vez mais patente para mim que nada disso progride se a gente não senta para conversar sobre esse assunto tão difícil de falar, tão difícil da gente colocar dentro de síndromes e caixas, etc. Se a gente não fala sobre isso, a gente não consegue um entendimento que, às vezes, deixar de fazer alguma coisa mais benéfica para o paciente, o tratamento faz mais mal do que a doença, e a gente precisa, às vezes, interromper, porque senão a gente entra numa linha de produção que faça, às vezes, obstinação terapêutica. E aí, se a gente não fala sobre isso, coisa que a gente está fazendo aqui, queria lhe agradecer imensamente por ter topado vir bater esse papo com a gente. Se a gente não fala sobre isso, a gente não chega a ninguém. Tiago, obrigado. Você vai falar por último aí e dar seu recado. E eu sempre esqueço de agradecer a Heitor, a Bruna e a Aline pelo espaço. Obrigado demais. Dimas, obrigado por estar aqui com a gente também, ouvindo e aguentando esses assuntos mais espinhosos. E fica para um próximo caqueado. Dá teu recado, Tiago. Eu gostaria de agradecer também o convite. Eu sempre curto bastante discutir sobre caqueados de forma geral. Então eu tenho duas vertentes que eu adoro na medicina. Uma delas são os cuidados paliativos, com certeza. Mas outra delas é bem pouco abrangente, que é a clínica médica, a medicina interna. Bem pequenininha. Né? Bem pequenininha. E é interessante que, justamente por causa disso, eu acho que a amplitude do conhecimento é o que torna a medicina interna uma especialidade tão diferenciada e tão bela, né? Então, é sempre uma satisfação discutir essas coisas, especialmente com uma mente brilhante, e sempre uma satisfação indescritível estar na presença de Dimas. Salve, salve, Dimas. Dimas vai ficar famoso, viu, Dimas? O Dimas já é famoso, meu amigo. E aí, sempre uma honra. Eu queria agradecer muito. E qualquer necessidade assim, de quem estiver ouvindo falar, discutir sobre isso,
fazer um Bota nos comentário. comentários que eu vou botar ele para qualquer responder tudinho. Mande ver, meu amigo. Se eu não souber, eu invento. Não, mentira. Se eu não souber, eu digo que eu não sei. A gente estuda e descobre, tá? E tem coisas que, nesse assunto, tem muitas coisas que é mais filosófica, então não tem uma resposta certa. A resposta muito provavelmente vai ser depende. 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 Valeu, pessoal. Pessoal, até mais.